Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos, sejam todas bem-vindos, bem-vindas à nossa aula de número 51, onde nessa aula de hoje trabalharemos com a nomenclatura de óxidos. Portanto, qual que é o objetivo da nossa aula? Fazer vocês aprenderem a sair daqui dando a nomenclatura de óxidos. Olha que coisa mais legal! Pessoal. Bom, pessoal, então já deu pra ver, né, que essa aula tem coisa legal vindo por aí pela frente, não tem? Então, vamos fazer um combinado entre nós. Então, se você chegar no final desse vídeo e tiver alguma coisa nova que você aprendeu aqui, você vai deixar um joinha nesse vídeo. Podemos combinar assim? Sim! E aí, antes de nós começarmos oficialmente com a aula, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já é inscrito aqui no Help Química? Ah, meu Deus, ainda não é inscrito aqui, galera. O que vocês estão perdendo? Ai, professor, tô perdendo uma oportunidade de ter um conteúdo de química gratuito e muito bom. Então tá bom. Para você não perder essa oportunidade, eu vou dar uma chance para você. Qual que é essa chance? Eu vou tocar aqui uma notinha de abertura. Quando essa nota de abertura for tocando, você vai vir aqui embaixo desse vídeo, vai clicar no botão de se inscrever, vai vir em cima do sininho para ativar todas as notificações e ficar por dentro de todas as novidades. Combinado, galera? Então é o tempo de tocar a nossa nota de abertura para você ficar antenado, ligado e por dentro das novidades do Help Química. Muito bem, pessoal. Se inscreveram no canal? É aí sim, hein? Clicou no sininho para ficar por dentro de todas as notificações? Sim. Então tá bom. Então bora começar a nossa aula de hoje propriamente dita. Pessoal, nessa aula de hoje, nós temos que, antes de mais nada, antes de nós começarmos a falar quais são a receitinha para darmos a nomenclatura em óxidos, eu trouxe aqui para vocês uma tabelinha periódica, onde que nessa tabela periódica nós temos aqui algumas corzinhas. Por que essas corzinhas? Essas corzinhas são para nós identificarmos, pessoal, cada classe desses materiais. Então aqui, por exemplo, quando nós temos esses elementos grifados em verde, eu estou indicando para vocês que nós temos um metal aqui nessa estrutura. Já os que estão em amarelinho são os ametais ou ametal, como você preferir chamar, ou não metais. E aqui nos azulzinhos nós temos os gases nobres. Então, são esses carinhas aqui ao quais nós temos aqui para serem consultados. E por que que eu trouxe essa tabela periódica toda coloridinha aqui para vocês? Como está escrito aqui em cima no título, pessoal, é para consultar, beleza? Então, é para consultar porque essas regrinhas que nós vamos trabalhar aqui hoje, essas regrinhas elas dependem da natureza do seu material, beleza? Então aqui, por exemplo, pessoal, nesse primeiro caso aqui, ó, é uma regrinha que ela é focada em óxidos moleculares, beleza? E esses óxidos moleculares, eles são válidos para quem? Para quando o oxigênio está acompanhado de um não metal ou de um ametal, beleza? Então esse é o nosso pulo do gato. Pessoal, dentro desse box vermelho que aparece aqui na tela de vocês, nós temos o passo a passo do qual nós vamos seguir essa receita, onde aqui no primeiro de tudo nós vamos estar trabalhando com o prefixo, beleza? Só que há um pulo do gato aqui. O prefixo nós só vamos usar quando nós tivermos óxidos que tenha de dois elementos a mais,
Beleza? Ah, professor, mas eu já vi nomenclatura em óxidos quando só tem um oxigênio. Beleza, não tem problema. Entretanto, você precisa ter em mente o seguinte: você precisa ter em mente que um oxigênio não é obrigatório a presença do prefixo. Beleza? Esse é o nosso pulo do gato. Feito isso, nós vamos dar o prefixo, e esse prefixo ele depende única e exclusivamente da quantidade de oxigênio. Então, se você tem um oxigênio, você vai dar o prefixo de mono. Entretanto, se você tem dois oxigênios, o seu prefixo passou a ser di. E se for três, passou a ser tri. 4, tetra. 5, pente. 6, hex. E 7, hept. Então, até aqui, mono, di, tri, tetra, pente, hex e hept são os prefixos que nós vamos usar para os oxigênios. Reforçando, pessoal, vou bater muito nessa tecla. Se você tem apenas um oxigênio, o prefixo mono ele é opcional, beleza? Pode ser que em alguns livros, alguns materiais, vocês vão encontrar esse prefixo lá, né? E a partir desse prefixo estando lá, vocês podem usá-lo ou não, beleza? Esse é o pulo do gato. Bom, feito isso então, galera, vamos começar aqui fazendo 3 exemplos aqui bem facinhos. Eu vou fazer aqui em vermelho, beleza, pessoal? Então vamos começar dando um nome aqui para esse óxido que tem um carbono e 2 oxigênios. Se nós voltarmos aqui na tabela periódica, nós vamos ver que o carbono ele é um ametal, porque está dentro do boxinho amarelo, certo? Então, como que eu vou dar nome para esse cara aqui? Eu tenho 2 oxigênios, então eu preciso usar o prefixo di, mais a palavra óxido, tudo junto, né? Seguindo aqui a receita do que está dentro do box. Eu uso o di, então eu tenho dióxido de mais o nome do elemento. Quem que é o nome desse elemento? Esse nome desse elemento é o elemento que acompanha o oxigênio. Então, aqui é o carbono. Então, como que eu dou nome para esse cara? Qual que é o nome desse cara, do CO2? Esse cara é o dióxido de carbono. Ai, professor, era só isso? Só isso? Olha que coisa mais fácil. Vamos tentar vocês então? Façam, pausa o vídeo aí e tenta fazer aí para mim o item B e o item C. Muito bem, eu sei que vocês já pausaram o vídeo, agora vamos para correção. Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, 3 oxigênios. Então, eu preciso usar o prefixo. O prefixo de 3 é tri. Então, eu começo com tri, mais a palavra óxido. Então, eu tenho o trióxido de quê? Aí eu vou lá na tabela periódica e consulto que esse elemento S chama enxofre. Então esse cara aqui, ele nada mais é do que o trióxido de enxofre. Tá aqui o nome do nosso elemento. Beleza? Não, professor, é só isso? É só isso, gente. Olha que coisa mais fácil. Fala sério, química é difícil? Não. E o Help Química ajuda? Sim, isso aí. Então já vai fazendo favor, compartilhar esse vídeo aí nas redes sociais, compartilhar com os coleguinhas, pôr nos stories para ajudar o crescimento do canal. Beleza? Agora vamos dar aqui a nomenclatura pro CO. Galera, olha só. Eu tenho apenas um oxigênio. Quando não tem númerozinho aqui embaixo, é como se o número 1 tivesse oculto aqui junto do oxigênio. Então não há necessidade de eu usar esse prefixo. Então como que fica o nome? Nós começamos colocando aqui como óxido, beleza? Nós já começamos a parte de óxido de carbono. Carbono. Então tá aqui o nome do nosso elemento. Ah, professor, mas você disse que é opcional. E se eu quiser usar o mono? Posso? Pode. Aí você vai usar mono. Não vai ficar monoóxido. Vai ficar monóxido. Você junta essas duas vogais. Então ele vira o monóxido de
carbono. Aí só escrevermos aqui e tá pronto. Beleza? Então, pessoal, esses são os dois nomes possíveis para o CO. Ele pode ser um óxido de carbono ou ele pode ser um monóxido de carbono. As duas nomenclaturas para ele são válidas. Beleza? Bom, esse aqui eu falei com vocês da nomenclatura da regrinha para óxidos moleculares. Nós temos uma outra classe de óxidos que são os chamados óxidos iônicos. Óxidos iônicos. E os óxidos iônicos, eles são acompanhados de quê? De um metal. Esse é o diferencial dos óxidos iônicos e dos óxidos moleculares. Olha só, pessoal, repara bem na receita aqui dos óxidos moleculares. Agora repara na receita dos óxidos iônicos. Olha só, nós seguimos o óxido, né, o nome óxido, mais o nome do elemento, mais a carga NOx desse elemento. Ai, professor, lá vem você voltar com esse tal de NOx, que você já falou que nós vamos aprender isso lá no segundo ano. Aqui no Help Química, nós aprendemos na playlist segundo ano, mas tem escolas que ensinam NOx no primeiro ano. E tá tudo bem sobre isso. Mas eu prefiro ensinar lá na frente, porque nós vamos usar NOx muito mais em eletroquímica. Então eu prefiro que vocês estejam mais frescos com a parte de NOx lá na frente, beleza? Mas o que nós vamos entender que é essa carga NOx? Lembrando, pessoal, que essa carga NOx ela só é válida aqui para nós, tá? Essa regrinha não é oficial do que é a carga NOx, mas essa carga NOx aqui, a título assim, enquanto nós ainda não vimos o que é NOx, ele vai estar o quê? Vai ser para nós o número de oxigênio. Então, o número, a quantidade de oxigênio que eu tenho aqui, ela vai ser equivalente à carga NOx do elemento que acompanha o nosso oxigênio. Beleza, pessoal? Então, esse é o nosso primeiro pulo do gato. Vai dar certo em 100% das vezes? Algumas vezes não, eu já vou mostrar para vocês. Embora aqui, né, pessoal, aqui tá G, H, I, né? Vamos mudar isso aqui, né? Deixa eu dar o meu clique mágico e de repente, né, se nós paramos aqui no C, né, vamos seguir o alfabeto aqui na ordem certinha que aparece. Vamos lá, atenção para o clique mágico. 1, 2, 3. Pim, pronto, mudei aqui, né, com um clique mágico e alguns efeitos de edição aqui no vídeo também, né. Muito bem, pessoal, vamos lá. Olha só, a primeira coisa que a gente tem que entender aqui, né, a gente precisa de ter uma coisa muito clara aqui para nós. O número de oxigênio aqui, ele não é válido para esse cara aqui, ó, para o FeO. Por quê, pessoal? Por que ele não é válido? Porque esse cara aqui, ó, o FeO, ele vem da simplificação desse mocinho aqui, ó. Fe2O2. Então, note que antes de ser simplificado, eu tinha aqui, ó, 2 átomos de oxigênio. Então, a carga NOx aqui do ferro, ela também vai ser de mais 2. Beleza? Pessoal, essa é uma única exceção nesse nosso exemplo aqui. Lá em NOx, isso vai fazer mais sentido para vocês. Já tem essa playlist aqui no Help Química. Se vocês quiserem, eu vou deixar aqui em cima no card para vocês. Beleza? Bom, mas vamos dar o nome desse cara aqui então. Como que fica esse primeiro exemplo? Esse primeiro cara aqui, ele é o óxido, né? Seguindo aqui a receita. Óxido mais e aí o nome do elemento. O elemento que tem aqui é o ferro. Então esse elemento aqui é o ferro. E aí, né, antes da simplificação eu tinha 2 oxigênio. Então a carga NOx desse cara é o quê? É 2. Então, quem que eu tenho aqui? O óxido de ferro 2. E esse número que vem aqui na frente, indicando a carguinha, ele vem indicando na forma de algarismos romanos. Beleza? Então, como nós podemos fazer assim para darmos uma decorada enquanto nós ainda não sabermos NOx?
né? Quando não tiver, isso é válido só para óxidos e só para o oxigênio. Quando nós não tivermos nenhum número, depois aqui do oxigênio, nós vamos nós vamos aceitar que a carga NOx aqui da frente é 2. Beleza, pessoal? Por enquanto, vocês vão aceitar o que eu estou falando. Mais lá para frente, quando nós vermos NOx, isso daqui vai fazer mais sentido. Muito bem. Vamos começar aqui para o próximo elemento. Né? Eu tenho aqui 7 oxigênios. Né? Opa! Então, como nós vamos dar o nome desse cara? Esse cara vai ser o óxido, né? Seguindo a receita, de... Quem que é o carinha que acompanha ele? Ah, o metalzinho aqui é o manganês. Então, esse aqui é o óxido de manganês. Manganês, eu acho que tem algum acento aqui, mas eu não estou me lembrando aonde. Vamos olhar aqui na tabela periódica. Onde que é o acento do manganês? Mn no E. Então, o acento circunflexo no E é o óxido de manganês 7. Então, tá aqui essa é a nomenclatura desse óxido. Beleza, pessoal? E esse cara aqui, ó, note que ele tem 3 oxigênios na sua estrutura. Então, como que dá o nome desse cara aqui? Esse cara aqui é o óxido de ferro. Como que eu tenho 3 oxigênios? O NOx do ferro ali, então, é 3. Então, esse cara aqui é o óxido de ferro 3. Beleza, pessoal? Então, viram como que é facinho, facinho? É só seguir a receitinha. Lembrando que é o número de oxigênio, no caso, quando não há nenhum númerozinho aqui junto ao oxigênio, né? Porque ele veio de simplificações como essas que estão aqui em azul, e, portanto, o NOx dele vai ser 2, beleza? É o NOx antes da simplificação. Bom, pessoal, essa então foi a nossa aula de óxidos. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha dado para aprender algo novo nessa aula de hoje. Continue aqui ainda, galera. Na próxima aula, nós vamos começar a ver as classificações dos óxidos, quanto óxido básico, óxido neutro, aprendermos as suas reações químicas. E é claro, pessoal, tem muita coisa legal ainda pela frente. O capítulo 5 das funções inorgânicas ainda tem muita coisa ainda para ser falada. Beleza? Então, pessoal, não vai embora ainda não. Vai aparecer aqui em cima para vocês alguns vídeos maneiros, uma playlist maneira para vocês continuarem ampliando e expandindo o seu conhecimento aqui no Help Química. Tamo combinado? Posso contar com vocês aqui? Sim! Então tá bom, pessoal. Beijo para vocês e até o nosso próximo encontro, viu? Valeu, galera. Tchau!